sobre o programa. A gente conversa agora com o advogado Franco Almada. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Me ouvem bem? Sim. Franco, vamos entender um pouquinho o que diferencia essa nova versão do Desenrola em relação ao programa anterior, né? O que a gente tem de mudança aí? Aqui a gente tem uma possibilidade do trabalhador usar parte do saldo fundiário, do saldo do FGTS dele para quitar as dívidas. Então o programa ele traz uma previsão aí de até 20% para essa quitação. Agora o que eu preciso chamar a atenção, e não querendo jogar um balde de água fria, mas minha especialidade é a área trabalhista, e eu preciso chamar a atenção do trabalhador é que o FGTS, a finalidade do FGTS é ser o colchão de segurança para esse trabalhador no momento mais difícil da vida dele, que é quando ele é demitido. Então, essa utilização do FGTS para fins de quitação de dívida, ela tem que ser pensada e estudada com muita cautela do trabalhador. Uhum. E ela já vem se somando, né? O FGTS já vem passando por uma série de transformações, né? A gente já teve os saques emergenciais, teve o saque aniversário. Como é que isso acaba impactando, né, na gestão do fundo, nessa poupança do trabalhador? Bom, como você bem falou, teve os saques emergenciais, saques aniversários, e o que o trabalhador às vezes não percebe é que antecipar a retirada desse valor causa uma consequência, mais uma vez, no momento em que ele mais precisar desse valor. A gente tem muito evidente o que acontece com o saque aniversário, onde o trabalhador antecipa, mas depois ele não consegue sacar o saldo da FGTS e só recebe a multa. Isso traz impactos sérios para o momento em que o trabalhador mais precisa dessa segurança, que é o momento do desemprego, onde ele sai lá da empresa e fica ali, às vezes, só com seguro-desemprego, só com a multa de FGTS e sem acesso ao saque total dele. Mas, trazendo o tema aqui para essa questão do desenrola, o que o trabalhador tem que perceber, ou tem que estudar, é as contas que ele vai fazer e se essas contas compensam realmente serem quitadas com a FGTS. A gente tem uma perspectiva aí de desconto de até 90%, se falou até em 90%, de juros menores. Agora, só faz sentido, no meu ponto de vista, se o que o trabalhador for usar de saldo de FGTS servir para a quitação total dessa dívida. Porque senão o que pode acontecer é o trabalhador trocar uma dívida por outra. Então, o trabalhador tem que ter muito cuidado em relação a isso. Outro ponto E importante. lembrando também, desculpa só te interromper, mas lembrando que essa questão do saque do FGTS, ela tem que respeitar o limite, né? Até 20% do saque do FGTS ou até R$ 1.000. Exatamente. E ainda, pensando nesse saque da FGTS, eu vejo pouca gente falar, mas a informação importante é o trabalhador saber se esse FGTS está sendo depositado ou fiscalizar esse depósito mensal da FGTS. Por incrível que pareça, na minha rotina aqui eu vejo trabalhadores que nunca conferiram a conta fundiária, apesar da facilidade que tem hoje em dia para a conferência dessa conta. Existe um aplicativo, o trabalhador pode ir na Caixa Econômica, mas muitas vezes os trabalhadores são surpreendidos só no final do contrato, que tentam acessar o FGTS e chegam e não está nada depositado lá. Outra novidade dessa questão do Desenrola 2.0 é que houve também uma redução da margem consignada do crédito consignado para INSS e servidores públicos, uma redução dessa margem de 45% para 40%, né? Como é que fica essa mudança? Essa é uma contrapartida interessante, exatamente para que o programa ele traga benefícios mútuos, né? Então, por um lado, se vê, né, a possibilidade de diminuir esse endividamento, mas por outro também traz vantagens para essa utilização. Então, essa é uma mudança muito bem-vinda. E quando a gente fala, você acha que um programa como o Desenrola, ele ajuda a conter essa questão do endividamento do país? Olha, juridicamente, eu tenho sérias resistências
a desvirtuar a utilização do FGTS. Mais uma vez, o FGTS não é para pagar dívidas. Acho que o que falta é uma educação financeira básica de todo mundo, né? Desde a educação básica até outros níveis de educação. Eu não vejo esse programa como a salvação do endividamento se ele vier isolado de uma conscientização ou de uma educação básica. Há, por exemplo, um ponto desse programa que aí sim é bem-vindo também, que é restringir o acesso do trabalhador que fizer adesão a esse programa às apostas online. Então, o trabalhador ele não vai poder apostar por um ano, até porque essas apostas hoje são uma das maiores causas de endividamento. Mas, respondendo a sua pergunta, eu entendo sempre um prejuízo para o trabalhador quando ele pega uma verba que era para servir de colchão de segurança dele e ele antecipa essa verba para o pagamento de dívidas. A gente tem também aqui a participação do ouvinte, Miquel Coelho. Ele fala que esse desenrola vai ajudar muito o brasileiro endividado e vai poder negociar suas contas. Eu estou querendo quitar umas dívidas que estavam me perturbando o juízo. Isso, tem mais uma participação. E qual a orientação que você faz, Almada, para que a pessoa possa fazer essa renegociação de forma consciente? Bom, ele tem que saber exatamente qual é a dívida que ele está negociando e se há realmente uma grande vantagem de desconto nessa dívida dele, tá? Lembrando que o FGTS, por ter uma característica de verba alimentar, ele é uma verba impenhorável. Então, o trabalhador ele não é obrigado a utilizar o FGTS para quitar dívidas e não há como uma dívida normal chegar a bloquear o saldo de FGTS desse trabalhador. A gente vê algumas exceções em questões de pensão alimentícia ou algo do gênero. Então, o que é recomendado, justamente para pegar o gancho no que o Miquel falou na intervenção, é que ele consiga uma boa negociação para quitar totalmente alguma dívida e não trocar uma dívida por outra. E muito obrigada pela participação. Estou sempre à disposição e parabéns pelo tema tão relevante aí para a população.